A luta para garantir a participação plena em igualdade de condições das pessoas com deficiência vem lentamente fazendo parte das discussões e manifestações sociais. Apesar dos movimentos terem começado bem antes do que imaginamos, os avanços para uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva caminham com muita lentidão, podendo ser ainda percebida a exclusão da pessoa com deficiência em diversos âmbitos, sendo um deles o educacional. A título de exemplo, podemos apontar a frequente falta do professor monitor de apoio à pessoa com deficiência na sala de aula. Isso impossibilita a inclusão do aluno na classe, uma vez que o aluno com deficiência física, sensorial, intelectual ou múltipla normalmente necessita do monitor para a mediação dos conhecimentos passados pelos professores. Por outro lado, a presença de um monitor incapacitado para tal mediação faz com que o próprio deixe sua função de professor-monitor e atue apenas como um cuidador. Embora a implementação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência tenha uma grande importância para a promoção da inclusão no Brasil, quando se trata da inserção dos alunos nas escolas estaduais e municipais, muito ainda é deixado a desejar. É insuficiente o número de profissionais capacitados a fim de dar conta de acolher e ensinar o aluno deficiente da forma que lhe é entendido como direito. Essas e outras lacunas fazem com que os alunos com deficiência, que a escola ainda não está apta a receber, recebam a formação na PAI, por indicação da família ou da própria PAI. Os alunos poderão ou não ser posteriormente inseridos na escola regular. O presente trabalho é um recorte de uma monografia em andamento, cujo título é A Contribuição de Jogos Musicais no Desenvolvimento de Crianças com Deficiência Intelectual. A pesquisa tem o objetivo principal de investigar o desenvolvimento musical, social e o aprendizado de duas turmas da APAE, através da aplicação de jogos musicais. Procura também buscar informações sobre o entendimento dos profissionais e famílias da APAE quanto à contribuição da música na vida dos alunos. Para tal, foi desenhado um cronograma que envolve a aplicação de jogos musicais baseados na proposta de TECA, ao longo de um total de 10 aulas com duração de 30 a 40 minutos por turma. Cada turma é composta por 8 crianças com idade compreendidas entre 6 e os 12 anos. Até a data de produção deste trabalho, foram aplicados 2 jogos, cuja descrição e resultados são aqui apresentados. Minha vontade de pesquisar essa área de educação musical especial se deu a partir do meu terceiro período de licenciatura em música, em 2017, com a oportunidade de ser monitora e posteriormente extensionista no projeto Música na PAI. A cidade de Prados, apesar de pequena, com menos de 9.000 habitantes, é rica de cultura musical. Nela tem uma orquestra, um coro, uma banda e aulas de músicas gratuitas. Quando iniciei as atividades musicais com essa turma, fiquei entristecida ao perceber o quão excluído eles estavam das vivências musicais da cidade. Em uma busca rápida para o entendimento deste fato, pude compreender que muitas das famílias dos alunos estão em situação de vulnerabilidade social, principalmente por fatores socioeconômicos. A procura de referenciais teóricos que compartilhassem ideias acerca da educação musical neste contexto específico, como um caminho para promover o desenvolvimento de um vasto número de competências desses alunos, salientamos a filosofia do educador musical Kohreuter. A sua premissa é de que a música deve ser usada em benefício da vida humana e não apenas para aquisição de habilidades técnicas. Kohreuter não desenvolveu nenhum método estruturado ou sistemático do ensino de música, mas é possível identificar suas ideias nos livros escritos e atividades propostas por TECA. TECA é graduada em Educação Artística com habilitação em Música e bacharel em Piano, doutora e mestre em Comunicação e Semiótica. Foi aluna e amiga de Kohreuter.
É autora dos livros Música na Educação Infantil, Propostas para a Formação Integral da Criança, Kohreuter Educador, o Humano como Objetivo da Educação Musical, Kohreuter, Ideias de Mundo, de Música e Educação. Teca também escreveu alguns artigos com propostas de jogos musicais como A Barca Virou, o jogo musical das crianças, Música, Infância e Educação, Jogos do Criar. Os jogos propostos pela educadora são entendidos como um processo contínuo de construção que envolve perceber, sentir, experimentar, imitar, criar e refletir, podendo assim ser utilizados e adaptados para serem aplicados nas duas turmas do ensino fundamental da APAE de Prados. A utilização e adaptação dos jogos visam não apenas o desenvolvimento musical das crianças, mas, sobretudo, tornarem-se ferramentas de auxílio e estímulo para seus conhecimentos culturais e desenvolvimentos integrais. Nas minhas aulas, eu sempre estabeleço uma rotina com 6 momentos. Inicia com a canção de boas-vindas, logo em seguida, a repetição de uma atividade aplicada anteriormente. No terceiro momento, é a aplicação de uma nova atividade. Depois, é a exploração de novo instrumento com as crianças ou vídeos de um instrumento que eles ainda não conheciam. Em seguida, um momento de relaxamento, apreciação e, para finalizar, é a canção de despedida. Para a pesquisa, eu dividi o ensino fundamental em 2 turmas. A primeira, que eu chamo de turma A, é o primeiro e o segundo ano, e a que eu chamo de turma B é o terceiro e o quarto ano. No primeiro semestre de 2019, foram propostas atividades que a professora já havia experimentado em outras turmas. Baseando-se em sua experiência como extensionista no projeto Música na APAE, essas atividades permitiram o conhecimento da turma através da introdução de propostas musicais, cujos objetivos eram identificar e vivenciar os parâmetros básicos da música, entre eles a pulsação. No segundo semestre, para a primeira aula sistematizada para a pesquisa, foi selecionada uma proposta de Teca, apresentada como A Barca Virou. Teca a define como um fio condutor da sua aula, uma atividade de roda com nomes que marcam o início e servirá como alavanca para apontar caminhos e possibilidades para o desenvolvimento de práticas musicais e reflexivas. Teca utiliza o jogo para aulas de criança entre 3 e 6 anos. Nas turmas da APAE, A Barca Virou foi cantada primeiramente com a letra tradicional, apenas trocando a palavra barca por canoa. A canção foi cantada pela professora e tocada no violão, enquanto os alunos menos tímidos, que reconheceram a música, foram cantando juntos. Foi feita uma roda e cantada a letra com o nome de todas as crianças da turma, por 2 vezes. Posteriormente, a professora introduziu uma variação, modificando o verbo final da canção, sugerindo uma ação, como por exemplo: conforme era cantado o novo verbo, a criança deveria executar a ação. Foram cantados verbos como pular, levantar, agachar e voar. Em cada turma, apenas um aluno não realizou a atividade, demonstrando muita timidez. A professora optou por não pressionar esses alunos e deixá-los participar na medida da sua vontade. Em seguida, os alunos foram convidados a criar novos verbos para serem cantados aos colegas. Perante esta variação, ocorreu um estranhamento inicial, mas aos poucos, alguns alunos começaram a cantar e acabou-se verificando que todos cantavam verbos já executados pela professora. Apesar disso, o jogo musical A Canoa Virou revelou-se divertido, uma vez que os alunos riam e se mostravam alegres ao executar o verbo sugerido. Na segunda aula, foi cantada novamente A Canoa Virou. Dessa vez, o jogo foi realizado através de imagens e palavras. Foram selecionadas, respectivamente, 10 imagens e 10 palavras que as compunham. Eram elas lápis e segurar, sapato e amarrar, pirulito e chupar, vestido e dançar, cadeira e sentar, cone e equilibrar, bicicleta e pedalar, comida e mastigar, violão e tocar, palco e cantar.
As combinações das imagens e das palavras resultavam em modificações na letra da canção, como a atividade despertou muito interesse aos alunos. Alguns alunos fizeram novas combinações e modificações na música, dando-lhe novo caráter e muito humor. Um dos alunos da turma B, que não quis participar da atividade na aula anterior, acabou se revelando interesse desta vez. Quando ninguém da turma se lembrava do nome de uma das figuras, esse aluno reconheceu o objeto e falou em voz alta o seu nome, o cone. Este trabalho demonstra que o jogo musical A Canoa Virou e sua adaptação, utilizada nas duas primeiras aulas, pôde envolver competências como memória, fala, consciência individual e coletiva, motricidade, experiência sinestésica e criatividade. Alguns exemplos são trabalho de estímulo de memória, quando é repetida a letra da música, estímulo à assimilação de uma consciência individual, quando é solicitada uma ação que o aluno realizará individualmente, e coletiva, quando o aluno precisa esperar a vez do outro colega. A adaptação do jogo com imagens e palavras presentes no cotidiano dos alunos, além de estimular a leitura das palavras, fizeram-os perceber que eram capazes de criar e dar outros elementos e sentidos para a música. Apesar de estarem selecionados jogos musicais de Teca para os próximos passos da pesquisa, como os jogos do Criar, trata-se de uma espera do que acontecerá nos próximos encontros semanais, pensando que o que importa é respeitar e acompanhar o percurso musical das crianças, considerando o primeiro plano a potência criativa que as acompanha. Nos dias atuais, muito se fala sobre a educação para todos, porém, para concretizar esse desejo, é necessário que nós, professores, ousemos quebrar as barreiras da inclusão, sermos criativos e inovadores, a ponto de conseguirmos sair da nossa zona de conforto e levar a educação também àqueles que não veem o mundo com os nossos olhos.